Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito das concentrações das soluções, expressas tanto pela concentração chamada de comum, que é grama por litro, ou aquelas em mol por litro, também chamado de quantidade de matéria. Primeiramente, concentração pode ser definida como uma relação matemática deve ser entendida como divisão entre a quantidade de soluto e uma determinada quantidade de solução. Ou seja, qualquer tipo de concentração vai ser uma divisão entre uma determinada quantidade de soluto por uma determinada quantidade de solução. Essa concentração pode ser expressa em vários tipos de concentração, como por exemplo a comum, a porcentagem em massa, ou a porcentagem em volume, partes por milhão, o chamado ppm, ou até mesmo por bilhão, o ppb, ou mol por litro, dentre algumas outras menos importantes. Dentre as duas concentrações mais importantes que existem, a grama por litro é aquela que está mais próxima do nosso cotidiano por envolver massa, que a gente pode pesar. Essa daqui é uma relação entre a quantidade de soluto, que tem que ser expressa em gramas, pelo volume de solução, que tem que ser expressa em litros. Então, a concentração pode ser expressa como C sendo igual à massa de soluto, sendo que essa massa tem que estar em gramas, dividido pelo volume de solução, que tem que estar em litro. A concentração comum pode ser feita através de uma conta matemática simples de divisão, que eu sugiro que vocês sempre utilizem, ou através de regra de 3. Nós temos uma determinada massa M dissolvida em um determinado volume V. E aí, como sempre a concentração comum é expressa em 1 litro, o meu objetivo vai ser saber, em 1 litro de solução, qual vai ser a massa aí. E aí esse valorzinho de x aqui já dá sempre em gramas por litro, se o volume aqui estiver em litro e a massa estiver em gramas. Gente, é muito importante que se tenha claro na cabeça de vocês que densidade, apesar de ser também uma relação de massa por volume, e concentração não são as mesmas coisas, elas são coisas diferentes. Por quê? Enquanto a concentração é massa por volume, a densidade segue uma equação muito próxima, massa por volume. Mas, por que elas não são iguais? Ambos se referem em volume de solução. A diferença se dá em relação à massa, porque enquanto concentração nós estamos falando de massa de soluto, na densidade nós estamos falando da massa da solução total. É solução por solução. Por exemplo, quando eu digo que a densidade da água potável é aproximadamente 1 grama por ml, eu estou falando que a cada ml da água você tem um peso total, uma massa total de 1 grama. Agora, quando eu falo que a concentração da água potável é 1 miligrama por ml, eu estou falando que a concentração de alguma coisa dentro da água tem essa concentração. Por exemplo, uma concentração de um íon de cobre é 1 miligrama por ml, ou seja, você tem 1 miligrama de cobre, de um soluto, dentro do volume total da solução. Enquanto na densidade, eu estou sempre falando da solução inteira pelo volume da solução inteira. Então, gente, eles são diferentes entre si e isso tem que estar bastante claro. A equação é a mesma, só que tomem cuidado que densidade e concentração não são a mesma coisa por definição. Já a concentração em mol por litro, que é uma das concentrações mais importantes na química porque envolve a quantidade de matéria, ela também é uma divisão, só que a divisão do soluto, que agora não é grama, é mol, pelo volume da solução, que continua sendo em litro. Nós podemos fazer por equações ou por regras de 3, igualzinho à concentração comum. A concentração em mol por litro é expressa por um M aí com uma perninha, que é a quantidade N de mol dividido pelo volume. Sempre mol e esse volume sempre em litros. Por regra de 3, eu vou ter uma quantidade então de mol Nzinho dissolvido em um determinado volume, V. Meu objetivo é, dentro de 1 litro de solução, porque é sempre para 1 litro, X, e esse valor de X em mol já vai dar por litro. Lembrando que o volume tem que ser em litro e o N tem que ser na unidade mol. E aí um detalhe que é bastante importante, principalmente quando a gente trabalha aí
em outros conceitos posteriores, é o que vai acontecer com a concentração em mol por litro quando a solução tiver íons. Quando você tiver a concentração em mol por litro para íons, vai depender muito aí a concentração desses íons da quantidade dos íons que são liberados em relação à concentração original. Confuso, né? Então vamos lá. Por exemplo, para uma solução de sulfato de potássio que tem uma concentração de 1 mol por litro, quanto será que eu vou ter total de íons? Vamos lá. Quando nós colocamos o sulfato de potássio em água, abaixo da solubilidade máxima dele, ele vai liberar íons potássio e ele vai liberar íons sulfato. Sempre balanceando a reação, então nós temos 2 potássios aqui, vai criar 2 cátions potássio, e nós temos apenas um íon sulfato, vai formar apenas um íon sulfato. Então a concentração desse daqui era 1 mol por litro. Quando ele se dissolve, as concentrações são sempre proporcionais aí à estequiometria, ou melhor, ao balanceamento aos coeficientes da reação. Portanto, eu vou formar 2 mols de íon potássio, eu vou ter uma concentração total de 2 vezes a concentração original, 1 mol por litro. Enquanto no caso do sulfato, eu vou ter 1 mol de sulfato produzido vezes a concentração de 1 mol por litro. Ou seja, no total, eu vou ter de potássio 2 mol por litro de concentração dos íons potássio e no total de sulfato eu vou ter 1 mol por litro de íons sulfato dissolvidos. Veja então que a concentração dos íons é sempre proporcional à quantidade liberada e à concentração original. Se nós avaliarmos qual é a quantidade total de íons liberados, nós temos 2 mol por litro de potássio mais 1 mol por litro de sulfato. No total, nós temos uma quantidade de 3 mols por litro de íons liberados nessa solução quando você produz sulfato de potássio nesta concentração. Vamos lá, um exercício muito simples do Enem, 2000 aí, um formatinho um pouco diferente do atual. No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-se hoje do abastecimento de água fluoretada, medida que vem reduzindo em cerca de 50% a incidência de cáries. Ocorre, entretanto, que profissionais da saúde muitas vezes prescrevem flúor oral ou complexos vitamínicos com flúor para crianças ou gestantes, levando à ingestão exagerada da substância. O mesmo ocorre com o uso abusivo de algumas marcas de água mineral que contém flúor. O excesso de flúor, uma doença chamada fluorose, nos dentes pode ocasionar desde efeitos estáticos até defeitos estruturais graves. Foram registrados casos de fluorose tanto em cidades com água fluoretada pelos poderes públicos como em outras abastecidas por lençóis freáticos que naturalmente contêm flúor. E aí, finalmente, o enunciado. Determinada estação trata cerca de 3.000 litros de água a cada segundo. Para evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder 1,5 mg por litro. Então, a concentração máxima é de 1,5 mg por litro. Qual é a quantidade máxima, então, dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação? Veja aqui que nós estamos falando de 1 hora. São basicamente continhas de regras de 3, poderia estar na matemática. Então vamos lá. Trata-se um volume total de 30.000 litros e a concentração máxima que pode chegar de flúor é 1,5 miligramas a cada litro de água de fluoreto, que é o F-1. Mas não precisa saber aí para fazer o exercício. A pergunta dele é qual é o volume de água a cada hora tratada, sendo que esses 3.000 litros é por segundo. E aí a gente tem uma conversãozinha aqui. Primeiro eu tenho que transformar qual é o volume total tratado a cada hora. Então vou fazer uma continha aqui. Se 30.000 litros de água são tratados a cada segundo, em 1 hora, 1 hora, gente, são 3.600 segundos. Quanto que a gente vai ter, então, tratado de água? E aí, esse valor dá 108 vezes 10 a sexta litros de água sendo tratados a cada hora nessa estação. Legal, mas a pergunta não é essa. A pergunta é a quantidade máxima da espécie química, ou seja, de fluoreto, que a gente consegue, então, com segurança, utilizar. Vamos lá. Se a máxima concentração é 1,5 miligramas a cada 1 litro, nesses 108 vezes 10 a sexta litros de água tratados na estação, quanto de fluoreto eu vou ter
então, que utilizar. E aí, esse valorzinho é igual a 162 vezes 10 elevado à sexta miligramas. Todos os dados aqui estão em quilo, porque foi justamente o que foi pedido. Então, a gente, teoricamente, teria que converter, mas a gente nem precisa, na verdade, converter, porque só existe um único valor aqui de 162, que é o item E. De qualquer forma, quando isso daqui passa para grama e depois para quilo, a gente acaba dividindo isso daqui por 10 à sexta, dando exatamente 162 quilos de fluoreto sendo utilizados a cada hora. Beleza? Valeu!